O Eduardo fala que tem que dar uma péssima notícia a ele e tira imediatamente o sorriso do rosto do Miguel, que em seguida pergunta ao Eduardo o que foi que aconteceu. O Eduardo fala que estava no teatro e que foi lá procurar o sem vergonha do Amador para poder conversar com ele. E o Miguel diz que tudo bem, mas o que foi de tão ruim que aconteceu? O Eduardo fala que uma moça falou que eles estavam lá ensaiando uma nova peça e que parece que o ator teria que atirar em uma personagem da Malu e que não sabe como foi isso, mas que em um descuido a arma estava carregada com balas de verdade e que deram 3 tiros nela e feriu a Malu, e deixa o Miguel totalmente atormentado com essa notícia. E sobre os comentários, a Neuta Lima falou que é de Maceió, Alagoas. E a dona Nádia, que sempre está presente aqui nos comentários, ela falou que é do Rio de Janeiro. A Maria Lúcia falou que é de Maceió, Alagoas. Já a Marli comentou que ela torce para que o Omar fique com a Branca. Já a dona Elizabeth, ela comentou e falou que é de Minas Gerais. Já a Dina Mendonça falou que a Isabela e a Estefânia são farinha do mesmo saco. A Cícera Lopes também falou, as duas são farinha do mesmo saco. Seu Raimundo falou, eu confio no perdão de Malu e seu pai. Vou fazer uma pergunta aqui a vocês que acredito ser muito fácil de responder. Na sua opinião, qual casal você gosta mais? A Malu e o João Miguel ou a Branca e o Omar? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece também de sempre deixar o seu nome e a cidade de onde você assiste os nossos vídeos, que no próximo vídeo sempre ele aparecerá aqui para todos vocês. E se possível, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias aqui nesse canal. Desde já, o meu muito obrigado. Tudo começa com o João Miguel lendo um livro e a Branca chega nesse momento e pergunta se tem muito trabalho. O Miguel fala que sim, que está lendo um livro muito bom de um estudo psicológico que foi realizado recentemente. A Branca fala que veio ali para que ele desejasse sorte a ela e o Miguel fica confuso e pergunta por quê. A Branca fala que vai ver o Omar ou Leopardo, como alguns costumam chamar, e fala que vai ver se consegue algum progresso com ele depois da confusão que teve na casa da Malu. O Miguel, doido para se livrar, garante que nesse momento o Omar precisa muito dela e que deseja muita sorte para ela e que ela consiga o que para ele está sendo impossível, que é de ficar uns dias com o amor da vida dele. A Branca, agora bem compreensiva, pede para que ele não se desespere e que eles vão ver o que acontece com o tempo. O Miguel concorda e pede para que ela avise quando chegar, porque quer saber de tudo como foi com o Omar. A Branca diz que está combinado e que depois eles se veem. O Miguel, por sua vez, novamente dá boa sorte e ela desaparece. Ao ficar sozinho, o Miguel diz que tomara que tudo se resolva para que assim ele possa ter a Malu de volta em seus braços e ao seu lado. E sim, essa seria a maior felicidade que ele desejaria para ele. O Miguel declara que a maior felicidade para ele seria a Malu, o Joãozinho, a Tininha e ele unidos sempre como uma família. Só que o Miguel nem imagina que nesse momento a sua amada corre um risco enorme de vida logo depois de um plano diabólico arquitetado pela Estefânia e a Isabela para matar a Malu. Mais à frente, a Malu e o Ramon são chamados para encenar e em seguida a Júlia traz o resto dos equipamentos que faltava e inclusive a bendita arma. O Amador explica que a atriz que ia fazer a governanta ainda não chegou, mas que eles vão iniciar o ensaio assim mesmo. O Amador explica que a janela fica desse lado, que a lâmpada é o seu ponto de referência e tal. E em seguida o Ramon brinca e diz que é a primeira vez que ele faz um personagem de assassino. E aponta a arma brincando para a Malu, que leva tudo na brincadeira também, que manda também ele baixar a arma porque não imagina ele atirando e o povo tudo correndo e saindo nos jornais. Isso seria o maior barraco. E ainda mais agora que eles estão todos suspeitando que eles têm um romance.
iriam falar que ele matou por ciúme, e depois ela sorri e sai. O Amador pede para eles ter mais atenção e começar a ensaiar, e logo em seguida o Amador manda eles entrar em ação. É nesse momento, quando o Ramon está encenando, ele fala que tem que matar ela. É onde o Amador manda ele atirar por 3 vezes. O Ramon, sem saber de nada, inocente, atira e em seguida a Malu cai. Todos comemoram porque a cena foi perfeita, mas na verdade ninguém percebeu que a Malu realmente foi atingida de verdade. O Amador agora explica que a Malu deve se levantar e sair correndo mesmo ferida, mas ele não imagina que a Malu está verdadeiramente baleada. O Ramon percebe que saiu uma bala de verdade e a Júlia grita que é sangue. Ramon fica em choque e fala que isso não poderia acontecer, mas que ele matou ela, e todos correm para o palco e comprova que a Malu está realmente ferida. O Amador vira a Malu e vê que verdadeiramente ela foi baleada na cabeça e imediatamente ele chama a ambulância. Depois disso, Eduardo, que está revoltado com o Amador, ele vai ao teatro tirar satisfações com ele, mas quando chega lá, ele dá de cara com a Ana Júlia, ele cumprimenta ela e diz que quer falar com o Amador. E a Ana fala que ele não se encontra. O Eduardo fala que isso é muito urgente e a Ana responde que já disse a ele que ele não se encontra. E o Eduardo fala que sabe muito bem que ele teria ensaio naquele mesmo dia. A Ana Júlia fala que sim, mas é porque aconteceu uma fatalidade e pergunta se ele não sabe ainda. Ele fala que não e a Ana fala que houve um acidente e o Eduardo pergunta: um acidente? E como assim? A Ana fala que sim, que feriram uma atriz e o Eduardo, temendo que poderia ser a Malu, se assusta e pergunta qual atriz foi ferida. A Ana responde que foi a Alessandra Robles, a Malu, e o Eduardo fica chocado e pergunta se isso é sério e se foi a Malu que foi ferida e pede para ela falar como foi que isso aconteceu. A Ana fala que é porque havia uma cena que eles tinham que usar um revólver, então atiraram 3 vezes e ela se feriu e foi levada para o hospital. O Eduardo fica chocado e sem saber o que fazer naquele momento, mas sabe muito bem que tem que contar tudo isso ao Miguel. Então ele vai até ele. E nesse momento o Miguel está bem de boa lá no seu escritório e o Eduardo chega de fininho e também sem saber como contar isso a ele. Ele entra desconfiado e o Miguel chama ele de irmão, sorridente, e pergunta por que ele está ali com aquela cara e o que foi que aconteceu. O Eduardo fala que tem que dar uma péssima notícia a ele e tira imediatamente o sorriso do rosto do Miguel, que em seguida pergunta ao Eduardo o que foi que aconteceu. O Eduardo fala que estava no teatro e que foi lá procurar o sem vergonha do Amador para poder conversar com ele. E o Miguel diz que tudo bem, mas o que foi de tão ruim que aconteceu? O Eduardo fala que uma moça falou que eles estavam lá ensaiando uma nova peça e que parece que o ator teria que atirar em uma personagem da Malu e que não sabe como foi isso, mas que em um descuido a arma estava carregada com balas de verdade e que deram 3 tiros nela e feriu a Malu, e deixa o Miguel totalmente atormentado com essa notícia. O João Miguel, muito agoniado, pergunta se a Malu está ferida. Como assim? Como foi isso? O Eduardo fala que a Malu levou vários tiros e o Miguel pergunta como foi que isso aconteceu e quem fez isso. O Eduardo fala que não sabe explicar e o Miguel fica desesperado e pergunta se é grave e onde que a Malu está. O Eduardo fala que parece que é grave sim e o Miguel pergunta onde que a Malu está e o Eduardo fala que vai levar ele porque ela está no hospital e então ele sai em disparada. Balbina, que escutou tudo, clama por Deus e chama pela pobrezinha da Malu, e quando ela vai saindo, a Ofélia vê que a Balbina está diferente e pergunta o que foi e por que ela está com aquela cara. A Balbina fala que foi uma desgraça e a Ofélia pergunta se foi ali na casa deles com aquela mulher, se referindo a Ivete. A Balbina fala que não foi ali na casa deles e sim com a Malu. A Ofélia olha estranho e a Balbina revela que parece que atiraram na Malu e que ela está no hospital morrendo. A Ofélia olha estranho com a cara de quem gostou daquela notícia. Já no hospital, os médicos conseguem fazer a cirurgia da Malu com sucesso, mas eles conversam entre si que a Malu pode não sobreviver e que é bom dar uma atenção a ela bem especial e levar ela para uma terapia intensiva,
porque assim eles vão poder ficar monitorando ela a todo instante. Já o Miguel chega com tudo no hospital e a enfermeira barra ele e diz que ele não pode passar. E então o Miguel dá uma carteirada nela e diz que é médico. Então ela pede para que ele, o Miguel, acompanhe ela. O Miguel diz ao Eduardo que já volta e entra nas carreiras. E o Eduardo fica um pouco pensativo. Já a Malu está deitada na cama com a cabeça enfaixada e o olho com o curativo. O Miguel entra e fica aflito ao ver a sua amada ali ferida, pega em suas mãos e clama várias vezes por ela, que está inconsciente e não consegue responder. Depois dessa cena horrível, o Miguel que está chocado e o médico nesse momento ele entra e pergunta como estão as coisas. A enfermeira dá a ele o relatório e o Miguel se apresenta e pergunta como que ela, a Malu, está. O médico fala que a situação é bem complicada e que o impacto que ela levou foi muito grande. O Miguel, bastante preocupado, pergunta ao médico se a Malu porventura precisará de outra operação. O médico conta que não sabe ainda dar essa notícia a ele, por esse motivo ela está sendo bem monitorada para ver como ela reage à primeira cirurgia. Miguel responde que entende e o médico alerta que se fizer outra cirurgia nela, duas coisas podem acontecer. Ou ela vai morrer ou poderá ficar com um dano cerebral e deixa o Miguel em total desespero.